Gaúcha de Porto Alegre, radicada no Rio de Janeiro, recentemente ela passou um longo período em Coimbra, Portugal. A mulher do pau-brasil é Adriana Calcanhoto, minha convidada da semana. Papo de música. Papo de música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Aí falando com o Luca, eu falei, Lucas, e se eu perguntar isso, não sei o que, ele, Fabi, fala que você é minha amiga que vai estar tudo certo. Vai tudo ser verdade. Pronto. E que vai quebrar o gelo. E aí eu queria começar falando exatamente isso, que quando a gente é muito próximo da obra de um artista, e você é muito próximo a vários amigos que são da minha geração, Luca, Mariano, Alice, ou Marcelo Mão, são todos meus amigos e eu sempre gostei muito do seu trabalho e talvez você seja a artista mais próxima da minha geração que eu mais admiro. E aí eu queria saber se com você isso acontece também, quando você acaba gostando muito da obra de alguém, você se sente íntimo dessa pessoa, mesmo sem conhecê-la pessoalmente? Ah, certamente. A gente estuda as obras, você estuda aqueles procedimentos poéticos de determinado autor e como é que ele resolve as coisas e como é que ele resolveu determinadas coisas e de repente você está jantando com ele, conversando. É realmente intrigante, assim. Tem o Antônio Cícero, que é o meu amigo, que a gente sai para jantar, que vai lá em casa, e tem aquele Antônio Cícero cuja obra, tanto filosófica quanto poética, eu estudo. Às vezes eu tô com ele, assim, no modo amigo, mas eu me dou conta de que, meu Deus, aqui está esse homem todo, né? É muito bacana isso. Qual é a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Onda. Por que onda? Não sei, é sonoro e é visual. Eu enxergo uma onda, porque ela tem onda, a palavra tem a ver com a coisa. Você começou a ler com quantos anos? Não me lembro exatamente, mas tudo que eu queria era ler, pedia muita ajuda a todo mundo o tempo todo, e aí quando eu comecei a ler sozinha, isso era um ano antes do que eu seria alfabetizada na escola. Então eu fiquei um ano esperando a minha turma ser alfabetizada, mas também eu não podia ser passada para outra turma, porque eu não tinha matemática. Então eu fiquei um ano me entediando ali, porque eu já sabia ler. E a primeira palavra que você leu foi México? Foi México. Eu lembro de estar no quarto da minha mãe, assim, na cama dela, acho que lendo os gibi, não me lembro, uma coisa assim. E eu levantei a cabeça e aí na prateleira assim, do quarto tinha um souvenir do México. E aí, sabe quando você lê, aquela sensação você só vai ter uma vez. A primeira palavra que eu fiz México. Eu lembro da minha primeira palavra, foi leite. Leite? Leite. Nessa idade, mais ou menos, foi quando você ganhou o primeiro violão da sua avó? Foi, eu acho que foi um pouquinho depois o violão, mas era uma coisa na garagem da minha casa. O meu pai ensaiava com as duas bandas que ele tocava. Via os músicos com seus instrumentos, né? Que para criança instrumento é aquele... Assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. Para criança não, de modo geral o instrumento é uma coisa esquisita, lúdica, que produz um som, é um negócio bastante misterioso, mas eu tinha uma naturalidade porque os músicos que tocavam com meu pai entravam e saíam com diferentes instrumentos, então aquilo para mim era natural. Eu olhei o roteiro, não fiz nada do roteiro ainda, eu vou seguindo porque... a melhor entrevista é essa. Me diz uma coisa, cariocas não gostam de dias nublados, você gosta? Foi para Coimbra? Não, eu fui para... bom, não sei o que dizer sobre isso, porque eu fui para Coimbra e vou voltar, mas é verdade que essa parte é dura dos dias nublados. Como que as canções surgem? Uma vez eu perguntei pro Maicon Sullivan e aí ele falou pra mim, se eu soubesse eu tava rico. Você consegue ver qual é o momento que você tem ali uma frase que você fala, putz, essa frase eu consigo desenvolver toda uma ideia? Cada música surge de um jeito, mas com a experiência eu fui entendendo que as canções começam num lugar que não dá pra saber. Não existe, na minha opinião, essa coisa de vir essa frase do nada. Não tem esse nada. Esse nada é uma coisa que você pode não ter consciente, transpiração, mas né? É transpiração. Acontece de você fazer o mesmo show, mas tem um impacto muito diferente em países diferentes, Portugal e Brasil, eles entendem, eles compreendem o seu show de maneiras diferentes? Eu acho que sim, eu acho que tem códigos em ambos os lugares que não são codificados aqui ou lá. E tem uma coisa do público português em relação ao público brasileiro, o público português me parece mais disposto a receber o que quer que venha. E o público brasileiro... Não estou disposta. Gosta muito de cantar junto, de acompanhar.
O público brasileiro, ele é mais ruidoso? O público brasileiro é mais ruidoso, não como plateia, ponto final. Agora mesmo, um show Mulher do Pau Brasil, que eu estou tratando de questões do Brasil, que são conhecidas pelos portugueses, mas eles vêm de uma maneira e a gente vive as situações, né? Chamou-se a mulher do pau Brasil. Eu já tinha feito um show em Porto Alegre antes de mudar para o Rio, no início, chamado A Mulher do Pau Brasil, que estava muito mais mostrando no primeiro o meu deslumbramento com aquelas ideias, né? Querendo compartilhar aquilo com as pessoas. E agora tinha essa experiência da passagem de tempo em Coimbra e era pensando aquilo tudo muitos anos depois, num estado de coisas inimaginável, na época que eu fiz A Mulher do Pau Brasil. Tem 2, 3 anos que isso foi concebido. Porque quando a gente fala coisas inimagináveis, parece que tem, né? Foram décadas. Esses dias eu estava ouvindo Podres Poderes do Caetano, eu falei, gente, ele compôs essa música ontem. Quando os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Tem muitas canções que você vê que eles estavam cantando pedras na frente. Isso é lindo porque são nossos artistas, nossas antenas, mas o triste é saber que anos depois você reouve as canções e elas estão mais atuais do que no momento que foram escritas. Eu acho que a gente devia aprender mais com as canções para que essas coisas não fiquem se repetindo, né? Mas é o curso da história, é se repetir. Você acha que nesse curso da história a gente vai conseguir antropofagicamente criar alguma coisa nova? Eu acho que a força inventiva do Brasil é muito grande. Agora, o lado conservador brasileiro existe, sempre existiu. Então eu acho que a gente precisa de uma harmonização assim, do todo, né? Então eu acho que a gente precisa voltar a se ver como um país com diferenças, graças a Deus, com muitas diferenças, diversidades e coisas. E eu achava que Portugal era muito mais conservador do que a gente, quando eu cheguei lá, no primeiro momento. E agora, 2 anos depois, eu acabei de voltar. Eu tô achando eles super vanguarda. Os portugueses são muito... Primeiro que sempre gostaram das novidades tecnológicas. Sim. E por isso desbravaram mares, porque tinham uma coisa marítima muito desenvolvida. São desbravadores, eles têm esse DNA. É um público muito... que conhece a história do próprio país. Quando um povo conhece a história do próprio país... E no caso específico de Portugal, tem uma língua que foi feita para escrever poesia, não para escrever contratos. Por isso que eu acho que a gente devia ficar mais ligado a esse país. É uma coisa impressionante que muitas pessoas estão indo para lá, brasileiros que têm dinheiro e que estranham a forma dos portugueses de vida, que é uma vida mais simples. Você não tem instalações para empregados dentro dos apartamentos modernos, esse tipo de coisa. Elevadores de serviço. Elevador de serviço é uma coisa impensável. Então, eu acho que a gente tem muito o que aprender. Agora, isso é uma coisa deles, assim, da austeridade, do sentido das pessoas querem ser felizes, querem trabalhar, fazer o que gostam. Não existe muito uma ideia de quero levar a vida de patrão, quero ser rico. Porque eu sou rica! Não, é uma coisa com a qual eu me identifico muitíssimo. Assim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Como é que a música do Claudinho Bochecha entrou no seu repertório? Essa canção, quando o Claudinho morreu, o disco era bem novo, a canção era recente, eles estavam meio trabalhando ainda no lançamento. E a canção então tocou em todo tipo de rádio, porque foi uma comoção, eles eram muito ligados, né? Estavam no auge. O Cacá e o Abdullah, eles foram ao show, o Abdullah me contou isso, eles foram ao show do Claudinho Bochecha para se inspirar para fazer mais uma canção, que eles já tinham feito algumas. O Abdullah me disse que eles comentaram no meio do show, olha lá, um não existe sem o outro, porque por causa da química deles, a ligação deles, que era muito forte, e no palco aparecia isso assim, muito claro. E aí eles fizeram a canção, um sem o outro não existe, Bochecha sem Claudinho. E eu ouvi aquela música e fiquei doida, e enquanto não descobri,
não sosseguei, fiquei apaixonada pela canção e foi essa canção que viabilizou aquele projeto Patimpim naquele momento. Você já sofreu algum tipo de, não sei se a melhor palavra seria preconceito, mas de ser uma cantora popular, mas também ser uma cantora que tem muito implícita na sua obra esses atravessamentos literários que de certa maneira não chega à massa? Não sei, nunca pensei assim, mas eu fui fazendo, as coisas foram acontecendo dessa forma. Eu nunca tive ideia de trabalhar para meia dúzia de pessoas que conhecem aqueles códigos eruditos ali e ficar contente com isso, entendeu? Eu acho que esses códigos que me impactam do mundo erudito, eu quero partilhar. Eu sempre gosto quando esses artistas, né, que são renomados, como você, Bethânia, regravam canções que são mais populares. Bethânia, quando regravou Zezé de Camargo... É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz eu lembrar de você, esquecer de mim. E aquilo vira um clássico, talvez seja só uma questão de audição, né? É uma questão de audição, a Maria Bethânia é a melhor pessoa para isso, para ouvir uma canção, para ouvir a canção dentro da canção. Quando ela grava O Amor, que já é um sucesso, se ela não estiver arrebatada por aquilo, não vai ser o sucesso que foi. Mas ela cantou aquilo como se a canção fosse dela, a canção passou a ser dela, é dela agora. Quando eu comecei a ouvir Bethânia, aquilo não era uma voz de uma pessoa, para mim era um ser, aquela voz era... e estava a serviço de altas coisas, né? Aí quando ela gravou a minha primeira canção, o Âmbar... Como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico. Então aquela voz que eu ouvia, que não parecia ser de uma pessoa, agora estava cantando uma canção que eu tinha escrito, ela estava dentro da estrutura, né, que eu fiz. Eu acho que ela confia nessa coisa de que eu escrevo canções e sempre passo a primeira cópia para ela. Você faz isso até hoje? Faço e mando um e-mail escrito para seu conhecimento. E aí ela não... Que maravilhoso! Ela não precisa nada, ela não precisa responder, nem gravar, nem gostar, nem dizer que gostou. É assim. Eu lembro de um documentário que a Marisa Monte fez, eu acho que foi do Universo ao Meu Redor, em que ela mostrava lavando roupa na banheira do hotel. A vida de artista é essa. É bom que seja assim, eu acho que o papel do artista mudou. Desde que eu comecei, o meu primeiro disco é de 90, mas foi gravado em 89. Desde aquele momento, eu só ouvi a indústria fonográfica dizer que estava em crise. Eu e Marisa e a nossa geração pegou um momento muito de incertezas, né, sobre o futuro da música, o que ia acontecer, ia acabar. O Leonardo Neto, a primeira turnê que ele fez comigo, ele reuniu toda a equipe, eu fiquei muito curiosa, o empresário da Marisa Monte, foi empresário da Rita Lee, aí ele sentou todo mundo, um bando de gente, um bando de cases e coisas, e falou, estamos saindo em turnê. Qual é a única certeza que temos? Teremos problema. No dia que fui mais feliz. Qual o dia que você foi mais feliz? Ou momento, ou época da vida? Não tem um dia, não. A felicidade, eu tenho a mesmíssima visão, e aliás, aprendi isso nas entrevistas da Tônia Carreiro. A felicidade vem e vai várias vezes por dia. Não existe um estado de felicidade, né? Existe um estado de pequenas felicidades. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Palhinha! Você cantarolar alguma música que seja boa para ouvir para lavar a louça em silêncio depois do almoço? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Muito obrigada. Gosto muito do seu trabalho. Muito obrigada. E vejo você conversando e dialogando com os meus pares, com os meus amigos e fico muito feliz. Obrigada. Falei pra Andréia, Andréia, quando a gente vai entrevistar... Eu falei, se não estudar, depois você vê comigo. Falei, quando a gente vai entrevistar quem a gente gosta, dá a impressão de que a gente é íntimo, né? Claro, porque eu gosto tanto. Sabe um monte de coisa. E aí eu falei pra Andréia, dá a impressão de que eu vou papear com uma amiga. Alô, galera, estamos aqui, ó, Papo de Música. Vocês têm que entrar no canal e compartilhar, curtir bastante, né? Gente, eu não tenho maturidade pra estar nos stories do Bochecha. Entra lá no meu @afabianepereira e procura, tá no link da bio. Obrigada. Tamo junto, Salave.